Oi, meu nome é Lauane, meu número é 20, eu sou do Farmácia 2B. Eu vou falar sobre o captopril e suas interações medicamentosas. Bom, o captopril serve para o controle de pressão alta, insuficiência cardíaca congestiva, infarto do miocárdio ou doença renal causada por diabetes. O captopril atua diminuindo a pressão arterial e ele começa a fazer efeito a partir de 60 a 90 minutos após a administração dele. Algumas características farmacológicas dele. Captopril na farmacocinética. O captopril é rapidamente absorvido por via oral. Os picos sanguíneos ocorrem em cerca de 1 hora. A absorção mínima média é de aproximadamente 75%. A presença de alimento no trato gastrointestinal reduz a absorção em cerca de 30 a 40%. Aproximadamente 25 a 30% da droga circulante se liga às proteínas plasmáticas. A meia-vida de eliminação aparente no sangue é provavelmente menor do que 3 horas. Mais de 95% da dose absorvida é eliminada da urina, 40 a 50% como droga inalterada e o restante como metabólitos. Agora eu vou falar um pouco sobre as interações medicamentosas do captopril e a fase da farmacocinética de cada uma. Eu vou começar com a fase da absorção, debutamina mais captopril. A administração concomitante de debutamina e inibidores da ECA, por exemplo, captopril, pode aumentar o débito cardíaco acompanhado de um consumo aumentado de oxigênio do miocárdio. Carbonato de dióxido mais carbonato de dióxido de alumínio e sódio e dimeticone. Foram encontradas pequenas diminuições na absorção de digoxina, captopril, cimetidina, ranitidina, famotidina, teofilina, propranolol, atenolol, sulfato de ferro e cloropramazina. Essas diminuições não são clinicamente relevantes. Fase da distribuição. Captopril mais lítio. Aumentos reversíveis nas concentrações séricas de lítio e toxicidade foram referidas durante a administração concomitante de lítio com inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina. O uso concomitante de diuréticos tiazídicos pode aumentar o risco de toxicidade pelo lítio e potenciar o risco já existente de toxicidade pelo lítio com inibidores da ECA. A utilização do captopril com lítio não é recomendada. Fase da distribuição e biotransformação ou fase da distribuição e metabolização. Os captopril mais antidepressores até captopril mais imunossupressores têm o mesmo efeito. A administração concomitante com inibidores da ECA pode conduzir a um risco aumentado de leucopenia. Doxilamina mais piridoxina mais captopril. A utilização concomitante de antihistamínicos e outros medicamentos fotossensibilizantes pode causar efeitos fotossensibilizantes aditivos. Captopril mais os bloqueadores têm o mesmo efeito. O uso concomitante desses fármacos pode aumentar o efeito hipotensores do captopril. Distribuição e metabolização ou biotransformação. Todos de insulina, da insulina humana até insulina lipossolúvel, têm o mesmo efeito. As necessidades de insulina podem diminuir na presença de fármacos com atividades hipoglicemiantes. Hidróxido de alumínio mais hidróxido de magnésio mais carbonato de magnésio mais simeticone podem diminuir a biodisponibilidade do captopril. Insulina de zinco, protamina mais captopril podem causar... O seguinte medicamento podem diminuir os níveis de açúcar no sangue. E tem também um que eu não coloquei, que é doxilamina mais insulina, zinco, protamina mais captopril, que causa a mesma coisa. Fase da eliminação. Captopril mais anti-inflamatórios não esteroides. Foi descrito que os anti-inflamatórios não esteroides e os inibidores da ECA exercem um efeito aditivo no aumento do potássio sérico, enquanto a função renal pode diminuir. Estes efeitos são, em princípio, reversíveis. Pode ocorrer raramente falência renal aguda, particularmente em doentes com compromisso da função renal, tais como idosos ou doentes desidratados. A administração crônica de anti-inflamatórios não esteroides pode reduzir o efeito anti-hipertensivo de um inibidor da ECA. Cloreto de cálcio mais cloreto de potássio mais cloreto de sódio mais lactato de sódio.
Podem aumentar a concentração de potássio no plasma e conduzir a hipercalemia, potencialmente fatal, em particular em caso de falência renal, que aumenta o efeito hipercalêmico. Cloreto de potássio mais cloreto de sódio mais glicose mais captopril. Interações relacionadas com a presença de potássio, a administração concomitante da solução com um dos seguintes medicamentos pode originar uma hipercalemia fatal, particularmente em doentes com insuficiência renal. Bom, é só isso, espero que tenha gostado e beijos!